Olá, caro aluno do Verbo Enem. Hoje eu vim aqui para desmistificar alguns conteúdos que costumam aparecer lá nos enunciados e no corpo das alternativas lá das questões do Enem, certo? Falam de substâncias simples, substâncias compostas, atomicidade X, atomicidade Y, qual é a atomicidade do elemento tal, alótropos. Vamos ver como é fácil, tá? Falando de substâncias simples e compostas, como que a gente vai fazer, para diferir uma da outra? Primeiro falando então de substâncias simples, qual é o conceito de substância simples? É aquela formada por apenas um elemento químico. Se ela é formada por apenas um elemento químico, fica fácil exemplificar. Veja, eu trouxe aqui ferro, alumínio, magnésio, cálcio, hélio, chumbo, titânio. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma cópia da tabela periódica. Fui pegando elemento por elemento e eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos para vocês. Veja que eu poderia copiar a tabela periódica inteira aqui, se me faltasse criatividade. Só que daí a gente ia passar horas falando dos elementos químicos lá da tabela periódica de maneira isolada. Acontece que as substâncias simples não existem apenas dessa maneira. Veja essa segunda rodada aqui, ó. Eu tenho aqui O2, O3, P4, PN, C diamante, C grafite. Mas professor, tu disse que era só um elemento e agora tu botou 2, 3, 4, o que é isso? Veja aqui, ó, O2, que é o gás oxigênio que a gente utiliza na respiração, só tem um elemento químico aqui, apenas o elemento químico oxigênio. O3, de novo, apenas oxigênio. P4 é apenas o elemento químico fósforo, não tem mais de um elemento, estão separados por vírgula aqui, ainda são substâncias simples. Só que daí você deve estar percebendo que O2, O3 são substâncias diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico? Exatamente. Eu quero que você se apegue a esse exemplo aqui, que também está ao lado, tá? Porque isso tem um nome, chama alotropia dentro da química, tá? Eu diria que o O2 e o O3 são formas alotrópicas do oxigênio, sendo que o O2 é o gás oxigênio utilizado na respiração e o O3 é o gás ozônio, aquele que nos protege das camadas de raio ultravioleta, certo? Tenho aqui ainda P4 e PN, sendo que esse é o fósforo branco, que é altamente explosivo, e esse PN é o próprio fósforo, aquele que tem nas embalagens de caixinha de fósforo, certo? Ele fica na lateral ali. E eu tenho aqui carbono diamante e carbono grafite, que são as duas formas alotrópicas do carbono, as mais comuns, eu diria, certo? O carbono diamante é aquele a joia, E o carbono grafite, que é o grafite do lápis. Falando de substância composta, o que vai ser? Formada por dois ou mais elementos químicos. E aí, agora, o nosso leque de exemplos se abre. Veja que eu trouxe aqui água, H3PO4, CO, HCl e FeSO4. Vou falar o nome deles aqui só para desencargo de consciência, Esse H3PO4 é o ácido fosfórico que tem nos refrigerantes do tipo cola. Esse CO é o monóxido de carbono, que é um gás bastante venenoso que sai dos escapes dos carros. HCl é um ácido clorídrico, é o ácido que tem no nosso suco gástrico. E FeSO4 é o sulfato ferroso, um remédio bastante comum para combate à anemia, tá? Quero trazer um outro conceito aqui para você, que é o seguinte. Esse númerozinho que tem aqui no pezinho de cada elemento chama-se índice ou atomicidade, tá? Isso costuma aparecer de vez em quando lá no enunciado ou principalmente ainda no texto das alternativas. Preste bastante atenção. Trouxe um exemplinho aqui, uma perguntinha para você, ó. Qual a atomicidade do crômio no dicromato de potássio, que a fórmula é K2Cr2O7? É muito simples de ver. Vamos identificar o crômio. O crômio é esse elemento aqui do meio. Se tem um 2 ali no pezinho dele, a resposta é 2. Tranquilo? Viu como é fácil? Falamos então de substâncias simples, que é aquela formada por apenas um elemento. Falamos de substâncias compostas, que são as formadas por dois ou mais elementos. Falamos ainda de alotropia, que é quando um elemento químico dá origem a mais de uma substância simples diferente, que nem o caso do O2, O3, carbono grafite, carbono diamante, tá? E ainda falamos de índice e atomicidade, que é esse númerozinho aqui que indica quantos átomos tem de cada elemento na formação das moléculas, tá certo? Então, ficamos aí com essa aulinha. Um grande abraço aí do professor Eduardo e até a próxima. Tchau!